Mas vou começar aqui pela vida da irmã. Como é o nome da irmã mesmo? Esqueci o nome da irmã. Isso. Jéssica. Irmãos, a irmã Jéssica, teve um culto que eu preguei aqui a respeito de que Deus ia tirar os impedimentos, né? Deus ia tirar os impedimentos. E ela falou que naquele dia ela propôs dentro do coração dela, fez um propósito com Deus, de Deus tirar o impedimento entre ela e o esposo dela, que ela queria casar. E aí, meu irmão, passou uns dias aí, o marido dela aceitou casar com ela. Aleluia! Aquele varão lindo, né, como diz ela, casou, tá feliz. E depois ela me chamou e veio contar para mim: pastor, naquele dia que o Senhor ministrou, eu fiz um propósito de que Deus jogasse por terra os impedimentos que havia entre eu e meu marido para que nós pudéssemos casar. E hoje está aí, né, irmãos? Glória a Deus, está casada, está com a cabeça no dele, está até mostrando lá, ó. Amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas toda essa vida, irmãos. Glória a Deus. Toda a glória seja dada ao Senhor, amém? Em segundo lugar, irmãos, é que de vez em quando Deus me dá a oportunidade de fazer alguns biquinhos, né? E eu fiz praticamente 2 bicos na casa da bispa, pintando a casa dela. E as 2 vezes que eu vim trabalhar aqui na casa dela, irmãos, eu saí muito abençoado. Na primeira vez ela me abençoou com um armário, e dessa vez ela me abençoou com um painel grande. Irmãos, eu e minha esposa ficamos por demais felizes, né? Saí mais abençoado até o tutano, irmão, da casa dela. Amém? Deus abençoe a vida da senhora, tá bom? E o terceiro testemunho não está aqui, mas eu gostaria que ele estivesse aqui. É o irmão Diego. O irmão Diego, irmãos, ele colocou dentro do coração dele um propósito de que se eu orasse por ele, ele seria batizado pelo Espírito Santo. E ele veio me procurar, veio conversar comigo. Eu falei: então vamos fazer o seguinte: eu vou jejuar alguns dias, você vai jejuar também, nós dois em concordância, e depois eu vou orar por você para você receber o batismo com o Espírito Santo. E essa é a tua fé. E aí teve um dia de terça-feira que eu orei por ele aqui, irmãos, e até então não teve manifestação de dom de línguas, não teve nada. Mas depois ele veio me procurar, falar: pastor, aquele dia que o senhor orou por mim, eu fui batizado com o Espírito Santo. O senhor lembra que eu disse para o senhor que estava saindo daqui tão leve, parecia que eu estava flutuando? Falei: lembro que o senhor falou, lembro que você falou. E agora, irmãos, ele parece que já até está falando em dom de línguas, né? Então, irmãos, Deus me usou naquele dia para batizar a vida do Diego com o Espírito Santo. Amém? Toda a glória e toda a honra seja dada ao nome do Senhor. Então são esses 3 pequenos testemunhozinhos que Deus tem nos dado. E às vezes eu deixo acumular e depois eu vou contando aos pouquinhos, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho hoje a respeito de Moisés. Moisés, para quem não sabe, irmãos, foi um grande homem de Deus, um homem que Deus escolhera para tirar o seu povo do Egito, diante de uma escravidão que durou 430 anos total dessa escravidão. E Moisés nasceu, irmãos, num momento de grande aflição sobre a nação israelita, porque a nação israelita, ela era escrava dentro do Egito por todo esse tempo que eu acabei de dizer aqui. E naquele tempo, Faraó oprimia toda a nação de Israel. Era um jugo quase que insuportável, um jugo difícil de ser carregado. A Bíblia diz que Faraó afligiu o povo com cargas. O povo, irmãos, estava sofrendo e o povo foi clamar a Deus. E não só bastasse isso, Faraó mandou matar todos os filhos, homens que nascessem dentre os israelitas. Todo macho, irmãos, só era para viver as fêmeas, só as mulheres. Mas todo macho, ele precisaria ser morto. Então, a Bíblia diz que havia ali um casal da tribo de Levi, chamado Anrão e Joquebede. A Bíblia diz, irmãos, que ela se engravida
e ela dá à luz um menino nesse tempo difícil, esse tempo angustiante. Ela dá à luz o menino, irmãos, e ela viu que o menino era muito formoso. A Bíblia diz, né, tem pessoas que falam que não existe criança formosa, mas a Bíblia diz que Moisés é uma criança muito linda, muito formosa. E a Bíblia diz que ela e ele, Arão e Joquebede, esconde essa criança por 3 meses, irmãos. Eu fico imaginando se é difícil esconder um adulto, esconder uma pessoa. Imagine uma criança. Deve ser muito difícil esconder uma criança, porque criança, a hora que quer berrar e chorar, não tem quem segure. Mas diz que escondeu. E depois de passando esses 3 meses, irmãos, ela pegou e fez um barquinho, né? Uma arquinha de junco, e jogou esta arquinha dentro do rio Nilo, com esta criança, com esse bebê, depois de 3 meses. Eu acredito que Deus assoprou, irmãos, um vento sobre aquele barquinho, né? Aquele cestinho de junco. E foi levar justamente no momento em que a filha de Faraó estava se banhando no Rio Jordão. É um costume das mulheres descer do seu palácio e vir tomar banho no Rio Jordão. E a Bíblia diz, irmãos, que ela avistou aquele barquinho, tomou aquela criança em seus braços e deu o nome para a criança de Moisés. Portanto, não foi nem o pai nem a mãe que deu o nome para a criança, mas quem deu o nome para a criança foi a filha de Faraó. E chamou Moisés porque Moisés quer dizer tirado das águas, ou nascido das águas. Por isso foi o nome Moisés. E a Bíblia diz, irmãos, que esse Moisés cresceu lá dentro do palácio. Esse Moisés foi instruído em toda a ciência egípcia. Ele foi instruído em todo o conhecimento egípcio. E passando os anos, quando Moisés tinha aproximadamente 40 anos de idade, irmãos, Moisés veio ao coração visitar o seu povo, visitar o israelita, visto que mesmo ele sendo filho da filha de Faraó, ele foi criado pela sua própria mãe como ama dele, né? A filha de Faraó pagava para sua própria mãe cuidar dele. Só Deus pode fazer isso. Eu não vou explicar tudo porque eu preciso ganhar tempo. E aí, meu irmão, Moisés, né, cresceu e viu a carga dos israelitas. Ele não suportou aquilo e ele matou um egípcio. Depois ele fugiu, né, irmãos, para o deserto, e lá no deserto ele casou, teve filhos. E depois de 40 anos, irmãos, mais 40 anos no deserto, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, Deus apareceu para ele do meio de uma sarça que queimava, que pegava fogo, mas não se acabava. E no deserto, para quem estuda a Bíblia sabe que é normal uma sarça pegar fogo, mas não é normal uma sarça pegar fogo e não se acabar, e não se consumir. E Moisés olhou e falou: vou virar para lá e vou ver esta grande visão. E aí, meu irmão, o que acontece é que Deus fala com ele dali do meio daquela sarça, para que ele tirasse a sandália dos seus pés, porque a terra que ele estava pisando era santa. E ali começa o chamado de Moisés. Moisés volta para o Egito. Os irmãos conhecem a história. É liberada 10 pragas sobre o Egito. Depois da 10ª, Faraó deixa Moisés ir com o povo israelita, aproximadamente quase 3.000 israelitas, homens, mulheres e crianças. Eles passam o Mar Vermelho, os exércitos dos egípcios é engolido pelas águas do Mar Vermelho, e Moisés chega do outro lado. Miriam canta, pega o seu tamborim, festeja, canta o hino da vitória, juntamente com Moisés e aquele grande povo. E aí Deus, irmãos, tem uma promessa de fazer esse povo chegar numa terra que manava leite e mel. E Deus, através de Moisés, o grande líder, o grande sacerdote, toma este homem para levar este povo até a terra prometida. Só que até a terra prometida, irmãos,
Deus resolveu provar o povo. Deus resolveu testar o povo. Eles não iam, irmãos, gozar do benefício da vida eterna assim sem primeiro ser testado. Deus primeiro, irmãos, para entregar algo na minha mão, na tua mão, Deus primeiro vai nos testar e nos provar, irmãos. Não pense que você vai receber nada assim de mão beijada. Deus, irmãos, vai entregar algo para você depois que você passar e for aprovado no teste de Deus. Amém? No teste do Senhor. Ele é o nosso professor e Ele está nos ensinando. E eu espero que nós, irmãos, vencemos essa prova. Porque tem crente que entra ano, sai ano e fica na mesma prova, porque não cresce nela. A prova vem para você crescer na prova. Se você não cresce na prova, você vai ficar mais de um ano na prova. Aí Deus está olhando lá e falando assim: meu servo não está crescendo, vai ficar mais um ano, até ele aprender e crescer. Você tem que crescer com a prova, irmãos. A prova vem que é para te fazer crescer, para te fazer amadurecer. E aí, meu irmão, Moisés leva esse povo. Só que este povo é um povo, irmãos, que é duro, um povo obstinado, é um povo teimoso. O povo, irmãos, murmurava, bastava vir uma crise pequena, Deus deixava faltar água, o povo já queria apedrejar Moisés, já queria jogar tudo para o alto. Deus interveio muitas vezes. Deus mudou muitas vezes algumas situações difíceis na vida deste povo. Mas o fato é que Deus falou assim: Moisés, no capítulo 23 de Êxodo, Deus falou assim: eu não vou no meio de vocês, eu vou mandar um anjo com vocês, um anjo da minha presença. Depois você lê na tua casa, Êxodo 23. E aí, meu irmão, o anjo, estava o nome de Deus nesse anjo, o anjo ia na frente. Lembra quando eles saíram do Egito e foram, irmãos, à terra prometida? Quando eles chegaram no Mar Vermelho, o anjo que estava na frente foi para trás? Lembra disso? Que o anjo fez o exército de Faraó andar dificultuosamente? Este anjo que conduziu o povo até a terra prometida. Só que quando chega aqui, irmãos, nesse capítulo de número 32 e 33, a Bíblia diz que Deus dá uma incumbência a Moisés de subir o monte. E lá no monte Deus iria se manifestar a Moisés e ia lhe entregar as pedras escritas pelo dedo de Deus, que seriam os mandamentos. Só que Moisés subiu e Moisés não descia mais. Porque, irmãos, é muito bom estar na presença de Deus. É muito bom, irmãos, sentir a presença de Deus. Você e eu devemos ter prazer em sentir Deus e estar na presença de Deus. Nós não podemos estar na presença de Deus, irmãos, e ficar inquietos, ansiosos, querendo ir embora para casa. Curta esse momento, viva esse momento, porque ele pode ser único, irmãos. Hoje talvez nós estejamos aqui, mas amanhã não. Deus sabe, meu irmão, se nós vamos poder amanhã prestar um novo culto para Deus. Então aproveite hoje e dê um culto devido ao Senhor, irmãos. E aí a Bíblia diz que Moisés fica lá, irmãos, 40 dias. E o povo lá embaixo já estava alvoroçado. O povo já não estava suportando mais. E falou assim: ó, Moisés, Arão, porque Arão, que era irmão de Moisés, ficou na responsabilidade do povo, como líder na ausência de Moisés. E a Bíblia descreve, meu irmão, que Moisés está lá demorando. E lá embaixo, o povo chega para Arão e falou assim: Arão, Moisés deve ter morrido lá em cima. Ou então ele foi embora e deixou a gente aqui. Vamos fazer um Deus para nós, porque não dá mais para ficar esperando. Olha como que o povo era obstinado. O povo não pôde aguentar 40 dias, irmãos, que o povo já estava inquieto. O povo já estava em alvoroço, irmãos. Só basta Deus nos fazer esperar um pouquinho a mais, e tem povo que já quer se desviar. Só basta, irmãos, Deus falar assim: não vai ser agora, vai ser daqui, vai ser um pouquinho mais pra frente. Tem gente que já fica com a cara de maracujá murcho. Mas eu estava esperando para esse ano, Jesus.
eu queria casar esse ano, eu queria esse ano, mas Deus está falando que ainda não é esse ano, irmãos, é mais para frente. Aprenda a esperar o tempo de Deus sobre a sua vida. E aí o que acontece é que Arão cede à pressão, porque ser líder muitas vezes, irmãos, é difícil, porque às vezes existem pessoas que pressionam a liderança, pressiona os líderes da igreja. E aí, meu irmão, se o líder não tiver uma autoridade, uma convicção em Deus, tem muitos líderes, irmãos, que não suportam o jugo, como aconteceu esses dias, né? Todo mundo aqui sabe. Arão pede para eles tirar os ouros deles, os pingentes, os braceletes, os brincos, e Arão coloca lá, irmãos, na máquina lá, e faz, e sai um boi, né, irmãos, de ouro, um bezerro de ouro, que era um deus egípcio, porque muitas vezes a gente sai lá do Egito, mas a gente ainda quer trazer costumes lá do Egito para cá. É como eu ministrei aqui uma vez, a gente sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro de nós. Nós precisamos sair do Egito e arrancar o Egito de dentro de nós. Porque esse bezerro de ouro aqui, esse boi, era o deus Apis, era o deus mais forte dentro do Egito. E aí estão lá adorando, e o negócio se tornou tão sério, que eles se despiam diante, irmãos, desse Deus, chamado Deus entre aspas, que não era Deus coisa nenhuma, era Deus criado por mãos humanas. Eles se despiram, eles ficaram nus diante desse Deus, que não era Deus, e começaram a dançar, a festejar. Quando Moisés está descendo do monte, Moisés ouve, irmãos, o alarido, e Josué, que ficava junto com Moisés, falou, é um alarido de vitória. Mas Moisés falou assim, não é alarido de vitória não é alarido nem de vencido, nem de vitoriosos, é alarido de festas. E aí, nesse capítulo de número 32, Deus já tinha falado com Moisés lá em cima o que tinha acontecido lá embaixo. E Deus falou para Moisés assim, presta muita atenção, daqui a pouquinho eu vou começar a pregar. Deus falou assim para Moisés, Moisés, eu vou destruir esse povo. No capítulo 32, depois você lê na sua casa. Eu vou destruir, e o que eu achei interessante, que eu meditei, irmãos, na palavra do Senhor hoje, para trazer isso aqui, é que Deus fala que aquele povo era o povo de Moisés. No capítulo 32, versículo de número 7, está escrito assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito, você tem corrompido. Deus falou que esse povo era o povo de Moisés. E Deus falou assim, eu vou destruir todo esse povo e vou fazer de você um outro povo, uma outra nação maior do que essa. Só que Moisés, irmãos, ele, não contente com a atitude de Deus, ele pega e retruca Deus. Ele retruca. E olha só o que vai falar. No versículo de número 11. Peraí, do 10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra ele, e os consuma, eu os farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal oxiou, para matá-lo dos montes e para destruí-lo da face da terra. Torna-te a ira do teu furor e arrepende deste mal contra o teu povo. Irmão, você se reparou? Você leu na leitura, Deus fala assim, é o teu povo, para Moisés. Mas Moisés está falando, não, é o teu povo. Você reparou na leitura? Eu meditei nisso. Ficou uma contenda entre Deus e Moisés. Deus falando que era o povo de Moisés, e Moisés falando que é o povo de Deus. E aí na Bíblia, você pode ver esse capítulo todinho, que essa contenda não vai ter fim. Vai várias vezes, um falando para o outro que é seu, é meu, é seu, e não chega a uma conclusão. Mas, irmãos, presta muita atenção, porque eu quero falar um pouco sobre intimidade com Deus nessa noite.
Porque se teve um homem que teve intimidade com Deus na Bíblia, foi Moisés, irmãos. Moisés, ele teve muita intimidade com Deus. E existe, irmãos, alguns degraus de intimidade que nós podemos chegar-se diante de Deus e temos, irmão, uma intimidade plena com Deus. O que é intimidade plena? Intimidade completa com Deus. É uma intimidade forte com Deus. Porque hoje eu estava estudando que unção e poder é a mesma coisa. Unção e poder é a mesma coisa. Mas presença e glória também é a mesma coisa. Quando Moisés está dizendo aqui no capítulo 33 que quer ver a glória de Deus, ele queria ver a face de Deus. Ele queria estar mais perto de Deus. Tem muita gente que busca poder, mas não busca a presença. Porque você vê muitas pessoas dentro da igreja que são tocadas tremendamente pelo poder de Deus. Fala línguas estranhas, profetiza, revela. Isso tudo é gostoso. Não é gostoso falar línguas, profetizar, entregar revelação, entregar profecia. Isso tudo é resultado do poder de Deus sendo derramado na nossa vida. Mas a presença de Deus, irmãos, é algo maravilhoso, porque o poder de Deus, ele até toca o nosso exterior, mas a presença toca a alma. Aleluia! A presença de Deus, irmãos, é algo tão importante que no capítulo aqui de número 33, Deus está falando assim, irmãos. Deus falou assim: o meu anjo vai continuar com vocês, indo com vocês. Mas Moisés retruca. Moisés fala: eu não quero anjo, eu quero o Senhor que vai comigo na minha presença, o Senhor que vai conosco na nossa presença. E Deus faz o que Moisés estava pedindo. A presença de Deus foi com ele. Irmãos, nós devemos buscar poder de Deus no culto? Devemos. Mas nós também temos que buscar a presença de Deus no culto. Tem gente que ama o poder de Deus, mas será que nós estamos amando a presença de Deus? O povo no Egito viu o poder de Deus através das 10 pragas. Viu o maná descer do céu, viu cordonizes, irmãos, descer. Eles viram o poder de Deus. Mas o poder não foi necessário para mudar a vida deles. Porque eu vejo muitas pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, que profetizam e depois permanecem no mesmo tipo de vida errada. Não muda de vida. Profetiza dentro da igreja, revela, fala em língua, e chega lá fora, irmãos, continua com as mesmas dificuldades. Mas uma vez que você, irmãos, é tocado pela presença de Deus, nunca mais a tua vida vai ser a mesma. Se a presença de Deus for contigo, meu irmão, a sua vida será transformada. Tanto que eu li aqui que Moisés falou assim: Senhor, as outras nações vão ver que existe algo diferente em nós, é por causa da tua presença que vai com a gente. E se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, Senhor. Aí o que o Senhor fala com Moisés? Tá bom, Moisés, vou fazer isso que você me pediu, porque você achou graça aos meus olhos. Tem alguém aqui, irmãos, que está disposto a achar graça aos olhos do Senhor nessa noite? Tem alguém aqui que está disposto, irmãos, a entrar na presença de Deus nessa noite? Tem alguém aqui que quer a presença de Deus, que deseja a presença de Deus? Porque eu vou te falar uma coisa, irmãos. Deus está querendo alguns crentes que têm fome, desejo da presença de Deus. E se Deus encontrar alguém aqui, Deus vai falar: vai, meu filho, porque a minha presença será contigo. A Bíblia diz, irmãos, que Deus falava com Moisés boca a boca, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Isso está falando de presença de Deus, de glória de Deus. É algo muito maior. Sabe o que Deus quer, irmãos? Alguém que fala assim: Deus, eu quero olhar dentro dos teus olhos, eu quero sentir o teu cheiro, Senhor, aleluia. Eu quero sentir o teu cheiro, eu quero ouvir a tua voz aqui, bem pertinho de mim. Tem gente que se contenta só com poder. Poder é bom, ninguém é contra poder, irmãos. Mas a presença é maior. A presença é bem maior. Glória a Deus.
Aí olha só o que a presença de Deus faz na nossa vida. Presta muita atenção, que eu vou falar agora 3 coisas importantíssimas da presença de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, em capítulo 17 de 1 Reis, depois você lê na sua casa, a Bíblia diz que Elias, um dos moradores de Gileade, é um lugar, uma cidade muito pouco conhecida, porque Deus, preste atenção, Deus não está preocupado aonde você nasceu, aonde você mora. Para Deus fazer alguma coisa, irmãos, não tem problema o seu bairro, a sua geografia. Deus te pega da onde você estiver e Deus faz na sua vida. Porque Gileade não era conhecida, não saía de lá profeta nenhum. Aí de repente vem Elias, um dos moradores de Gileade, e a Bíblia diz assim, irmãos, que ele profetiza a Acabe, diz assim, ó, olha, presta atenção, Acabe, vive o Senhor. Vive quem? O Senhor. Em cuja presença estou. Como que é, irmão? Em cuja presença estou. Vamos gravar. Em cuja presença estou. Mais uma vez, em cuja presença estou. Que segundo a minha palavra, nesses últimos anos não vai haver chuva sobre a terra. A primeira coisa, irmãos, que a presença de Deus faz na minha e na tua vida, o que é, pastor? Deus honra a tua palavra. Aleluia, Jesus. É você abrir a boca e Deus honra. Mas para isso, eu tenho que habitar na presença de Deus. Eu tenho que ter intimidade com Deus. Não é emoção. Não é simplesmente oba-oba. É estar junto dele, é ter intimidade com ele, porque Deus criou o homem para se relacionar com ele. Lembra quando Deus criou o homem no princípio? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus formou o homem do pó da terra, é uma verdade. Mas Deus criou o homem de dentro dele. O homem possui 2 naturezas. Possui a natureza humana e a natureza eterna, espiritual. Quando Deus formou da terra. E quando Deus criou dentro dele. Aí Deus pegou o homem, tirou o homem daqui de dentro de Deus, colocou na terra. Deus, olha só, interessante. O homem está aqui, dentro de Deus. O homem estava dentro de Deus. Amém? Deus soprou. Formou o homem, porque o homem foi criado 2 vezes. Pelo barro, Deus formou. Ficou o boneco lá, mas não tinha vida. E Deus criou. Primeiro ele formou. Primeiro ele criou, depois ele formou. Criou aqui. Aí Deus tira o homem daqui e coloca aqui. Aí depois o que Deus faz? Pega ele, o próprio Deus, e coloca dentro do homem. Eita, coisa linda, irmão. Deus mora aí dentro de você? Você é templo do Deus vivente, irmãos? Deus cria o homem e Deus quer se relacionar. Deus vinha na variação do dia, que dizem que é 6 horas da tarde, e vinha todo dia, irmãos, se relacionar com o homem. A intimidade, a comunhão que possuía, os dois estavam juntos. Deus, irmãos, quer ter intimidade comigo e com você. Aleluia. Deus quer ter intimidade conosco. Mas nós precisamos estar na presença de Deus. Ter intimidade com Deus. Quando Elias fala assim: vive o Senhor em cuja presença estou. É porque eu tenho intimidade com Ele. Quando Elias abre a boca e fala assim: não vai ter chuva segundo a minha palavra, lá no céu Deus ouviu e falou assim: eu estou conhecendo essa voz é de Elias, é alguém que tem intimidade comigo. Fecha o céu, não dá chuva. E não teve chuva. Quer que Deus te honra no que você está falando? Tenha sede de estar na presença de Deus. Busque a presença de Deus sobre a sua vida. Busque unção, busque poder, mas busque habitar na presença de Deus. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Aleluia. Deus não está procurando hoje em dia, irmão, palavras, né? Palavras assim, como que diz? Feitas. Deus está procurando profetas.
profetas. Deus quer honrar a profecia na sua boca. Lembra que eu disse aqui quinta-feira? A palavra que sair da sua boca, Deus vai honrar, meu irmão. Deus vai honrar, Deus vai cumprir. Se você habitar na presença de Deus. Mas hoje nós queremos habitar na presença de tanta coisa, mas nós não estamos querendo mais habitar na presença de Deus. Parece que está na presença de Deus hoje para nós, irmãos. Nós não queremos. A gente, não, Senhor, vai passar o filme. A gente fica 2 horas na frente do filme. Tem gente, irmãos, que fala assim: hoje vai acabar a novela. Não perde por nada. Porque a pessoa quer ver o final, quer assistir aquele filme. Mas e habitar na presença de Deus, irmãos? Será que não é muito melhor do que tudo isso, não? Por que Moisés não queria descer do monte? Por que Moisés desce do monte e quebra as pedras e volta para lá para ficar mais 40 dias? Você pensa que Moisés achou ruim? Moisés falou: eu acho bom. Glória a Deus. Eu quero ficar mais um pouco com Deus. Aleluia, papai. Nós precisamos ter sede da presença de Deus, irmãos. Tenha sede da presença de Deus. E você vai ver que a palavra que sai da sua boca, Deus vai falar: é fulano de tal. Pode honrar. Pode honrar. Honra. Honra. Você vai entrar no lar e vai profetizar, irmãos. E Deus vai fazer. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Vai fazer, Deus vai cumprir. Porque existe intimidade. Elias tinha tanta intimidade com Deus, que quando ele fugiu de Jezabel, ele foi habitar dentro de uma caverna. A Bíblia diz que Deus mandou um fogo, mandou um terremoto, mandou um vento forte, foi pedra para todo lado. Eu imagino que aquele fogo na boca da caverna não deve ter sido um calor terrível ali. O vento fortíssimo, foi pedra quebrando para todo lado. E Elias nem aí. Aí a Bíblia diz que quando veio uma voz mansa e suave, Elias pegou e saiu da caverna. Porque ele conhecia a voz de Deus. A gente tem que fazer, irmãos, que nem João. João, irmãos, quando estava na Santa Ceia, os 12 discípulos lá, João foi o único. Porque ele estava sentado do lado de Jesus, que teve a coragem de reclinar a cabeça no peito de Jesus e escutar as batidas do coração dele. E ainda ele pergunta assim: Senhor, quem é que vai te entregar para a morte? Deus só revelou para ele, para mais ninguém. Sabe por quê? O segundo, irmãos, quando você está habitando na presença de Deus, Deus revela segredos para você. Quando você está na face de Deus, o que Deus fala para João? O que Jesus fala para João? Aquele que eu der um bocado molhado, esse é que vai me trair. Somente João sabia quem ia trair Jesus. Pedro não sabia, Tiago não sabia, somente João, irmãos. Olha o que Moisés fala aqui, ó. Deus falou assim: Moisés, deixa eu te contar um segredo, eu vou destruir esse povo. Sabe o que Moisés fala? Senhor, não faz isso. O que vão dizer as outras nações? E Moisés começou a pregar para Deus, bispa. Moisés começou a pregar para Deus. Deus, lembra da promessa que o Senhor fez para Abraão, Isaac e Jacó? Eu acho isso lindo, irmãos. Imagina Moisés pregando para Deus. Será que o Senhor não se lembra? A promessa, as estrelas do céu, não lembra não que o Senhor falou? Está escrito, lê lá na tua casa. Êxodo 32 aqui, ó, na continuação do bezerro de ouro. Moisés começou a pregar, mas Moisés falou: Deus falou assim: deixa eu contar um segredo, eu vou destruir esse povo. Aí Moisés falou: não, você não vai destruir, não faz isso não, Deus. Acalma da tua ira, acalma do teu furor. Glória a Deus. Se fosse no dia de hoje, tem algumas pessoas que falam: Deus, já começa pelo ciclo de oração, destrói tudo. Acaba com tudo, Deus. Depois vai pelo grupo de varões, pelo grupo de mulher, vai pelo grupo de jovens. Deus já ia mandar Deus destruir tudo, irmão. Porque tem algumas, né? Algum pastor esse dia falou para o bispo, conversou com a bispa, né? Ele até falou aqui que tá difícil, né? Não tinha mais pessoa fiel. Foi isso que o pastor falou, né? Mas obreiro fiel, tem compromisso. Se queixando de tudo.
que ele pegava os novos e treinava os novos e os velhos deixavam para lá. Aí ele falava, Deus, destrói logo tudo os velhos, só trabalho com os novos. Foi isso que o pastor falou para ela. Ai, Jesus. Mas Moisés começa a pregar para Deus, irmãos. Você tem ideia do que é isso, irmão? Você tem ideia do que é Deus pedir conselho para você? Meu Deus. Deus chegar e falar assim para você, eu vou fazer isso, pastor Wellington. O que você acha de eu fazer isso? Aleluia! Eu vou fazer isso, irmão Bruno. O que você acha? Por isso que é bom, irmãos, habitar na presença de Deus. Porque antes de qualquer coisa, Deus vai falar com você. Deus vai lá na tua casa, meu irmão, e vai cochichar no teu ouvido os planos dele, o projeto dele. Eu creio. Fiel. Aleluia! Tem segredo, irmãos, para quem habita na presença de Deus. Quem quer estar na presença de Deus? Quem tem fome e sede da presença de Deus, ame estar na presença de Deus. Tem segredo para você. Para que Deus revelou a maior parte dos seus segredos? João, de novo, Deus revela o que? O Apocalipse, meu irmão. Nada mais, nada menos do que o Apocalipse, meu irmão. A revelação dos últimos dias. Para que Deus revela coisas tremendas? Para Daniel, irmão. Porque Daniel é um homem que tinha intimidade com Deus e orava 3 vezes ao dia. Um homem que não temeu o decreto do rei, o mandamento do rei, e continuou orando. Foi lançado na cova dos leões, mas quando a presença de Deus está em você, meu irmão, o leão, meu irmão, não te toca. Glória a Deus, aleluia, Glória a Deus. Por isso que é bom estar na presença de Deus. Tem segredo para aquele que habita na presença de Deus. Tem conselho para aquele que habita na presença de Deus. Porque, irmãos, esses dias eu ouvi alguém falando uma coisa interessante. Acho que foi alguém, não sei se foi aqui que falaram, que Salomão, ele construiu o templo. Amém? Foi ele que construiu o primeiro templo, né? Porque o outro templo era um templo móvel. Era desmontável e montava, né? Agora o templo, lá no Monte Moriá, foi Salomão que construiu, durou 7 anos aquela construção, né? E Salomão, ele construiu o templo, mas ele nunca foi um adorador, irmãos. Ele nunca foi um adorador. Davi não tinha templo, mas sempre foi um adorador. Está entendendo? Tem gente, irmãos, que é adorador por excelência. Glória a Deus. Porque ama estar na presença de Deus. Ama Deus, irmãos, ama as coisas de Deus. A glória de Deus vai se manifestar sobre as nossas vidas se nós, irmãos, abrimos o nosso coração para Deus. Porque a Bíblia diz Êxodo que Números capítulo de número 12, que Moisés era o homem mais humilde da terra. Está escrito Números 12, versículo 3. Depois você irá na sua casa. Moisés era o homem mais humilde de toda a terra. Sabe o que eu entendo, irmãos? A humildade é a base para que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Agora, para concluir, presta muita atenção, porque essa parte é forte. Só que é bom buscar a presença de Deus. Na presença de Deus você profetiza e Deus honra. Na presença de Deus, Deus revela segredos. Na presença de Deus, Deus dá conselho e conversa com você, pede o seu conselho. Só que a presença de Deus ninguém brinca. Presta atenção no que eu vou falar. Os 2 filhos de Arão, eles eram sacerdotes, Nadad e Abiú. Foram fulminados, irmãos, pela glória de Deus, porque ofereceram fogo estranho dentro do templo. E eles eram sacerdotes, eles tinham que oferecer o incensário lá, o incensário acendeu fogo lá dentro do templo.
E eles ofereceram fogo estranho. Ananias e Safira caíram mortos dentro do templo. Foram fulminados porque mentiram para o Espírito Santo de Deus. Presta atenção, que eu já vou chegar onde eu quero chegar. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Lembra do Ofni e Finéias? Eles pegaram a arca para ir para a guerra contra os filisteus. E foram lá. Só que não aconteceu nada com eles. Naquele momento que eles pegaram a arca, não aconteceu nada com eles. A Bíblia fala, irmãos, que eles eram homens impuros. Eles se prostituíam com as mulheres na frente do templo, comiam do sacrificado que era para Deus, lá do melhor do sacrifício eles comiam. E eles faziam tudo isso na tenda da congregação e nada acontecia com eles. Vai entender, meu irmão? E Ananias e Safira chega dentro do templo. Pedro fala assim: Ananias, você vendeu a propriedade por tanto, né? Foi. E por que você deixou Satanás em seu coração? Esses homens daí vai te levar. Pum, morreu. Vem 3 horas, vem Safira cantando. Aleluia, aleluia. Sem saber de nada, já enterraram o marido dela, não sabia de nada. Safira, e aí? Vem mentindo, né? Tá bom, vai, caiu. Se os homens enterraram seu marido, vai enterrar você também. Por que a presença de Deus, irmãos, fez isso com Ananias e Safira? Sabe por quê, irmãos? Porque aonde que a presença de Deus está, ninguém brinca. A presença de Deus estava na vida de Pedro. A presença de Deus estava dentro, irmãos, do templo, na época de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Mas a presença de Deus não estava no sacerdócio dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Não estava. Quando a presença de Deus está no lugar, o que eu vou falar aqui é forte. As pessoas, a gente nem vai precisar ficar pregando muito sobre pecado, sobre prostituição, adultério, nada. A presença de Deus mesmo se encarrega. Aleluia. Tem pessoas que se jogam no chão confessando pecado, porque a presença de Deus faz isso com a gente. Eu me lembro, irmãos, eu tive essa experiência. Uma vez eu estava no monte, veio uma irmã, e essa irmã, ela veio, irmãos, cantando um cântico lírico. Irmão, é uma coisa tão tremenda que até hoje eu falo: Deus, eu caí de novo. E ela vinha, irmão, parecia um anjo de Deus. E ela vinha caminhando os passos justinhos, cantando aquele cântico lírico, que coisa maravilhosa. E aquele monte de irmão atrás dela, porque ela estava no meio de um povo, né? E um monte de irmão atrás dela, ela vinha. E quando ela vinha, irmão, vinha ela de longe, meu coração já começou a tremer. Quanto mais ela vinha, mais eu começava a tremer. Irmão, eu não estou falando de arrepio. Arrepio é o poder de Deus. Eu estou falando de presença. Aleluia. Presença é algo maior do que poder. Aleluia. E aí, meu irmão, conforme ela se aproximou, sabe aquele show que a senhora falou que teve, né? Foi ontem, né? Ontem a senhora chorou, show da aula. Nossa, irmão, eu comecei a chorar, eu desabei, irmão. Mas o choro daqui de dentro, irmão. E aquela irmã vinha. Conforme mais ela se aproximava, mais eu chorava. A presença de Deus era tão forte na vida daquela irmã, irmão. Algo tão tremendo, que eu falava: meu Deus, o que é isso? Me leva embora. Eu quero tua glória. Meu Deus, foi uma coisa tão tremenda, irmão, que ela profetizava e eu não conseguia ouvir nada. De tanto que eu chorava. Parecia uma criança chorando. Quando eu saí dali, irmãos, parecia que eu estava flutuando, parecia que eu não existia mais nesse mundo, irmãos. Era uma coisa tão diferente, tão maravilhosa. Era um prazer, uma alegria. Deus que está sua vida, meu irmão. Glória a Deus. A igreja precisa buscar a presença de Deus aqui. Moisés, vamos dizer que Moisés nessa noite representa essa igreja. É bom ver anjo, é bom ver anjo. É bom, alguém fala aí: o anjo está descendo com a bandeja, tem glória a Deus, amém. Mas é melhor ainda estar na presença de Deus e habitar nela. É melhor ainda, meu irmão, é você sentir o cheiro, o perfume de Deus. Aleluia. Deus falar com você boca a boca, face a face, irmão. E não usar ninguém, Ele falar contigo. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que tem alguém aqui hoje que quer habitar na presença de Deus, irmãos. Fica de pé comigo.
Irmãos, eu sei que já passou um pouquinho o horário, mas eu queria, irmãos, pode que ia cantar, queria que a Simão cantasse um louvor. Irmãos, a presença de Deus, eu vou chamar a presença de Deus aqui para nós. Glória a Deus. Não tem problema se você, irmãos, está com a vida desconcertada, você vai se consertar. Você vai se humilhar diante de Deus, porque quem humilha a Deus exalta, irmãos. Se você não tem se humilhado é porque a presença de Deus está faltando na tua vida. Busque a presença do Espírito Santo de Deus nesta noite. Irmãos, Deus está aqui. Deus, Ele quer, irmãos, um povo quebrantado, um povo que se quebranta, que chora na presença dEle, que se humilha, fala: Deus, eu quero mudar, eu quero ser um esposo melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero te servir melhor, Senhor. Vamos parar, irmão, de se acostumar com a casa de Deus. Nós temos que vir para o culto, irmão, sentir a presença de Deus em nós. Aleluia. Aquele último louvor que vocês louvaram, pode ser aquele último que o grupo de louvor louvou, da glória, amém? A glória de Deus. Irmãos, aí no seu lugar, busque a presença de Deus. Enquanto elas vão louvando aqui, busque a presença de Deus. Fale com Deus. Fale que você quer a presença dEle, que você quer estar na face dEle. Que Ele fale contigo, você fale com Ele. Confesse os seus erros, os seus pecados. Pode soltar, se quiser pode soltar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós te convidamos a ser visitado contigo, a ser melhor, Jesus. Oh, Deus Senhor, esteja conosco. toca, Se a tua presença não for conosco, Senhor Jesus, não existe, meu Deus, obra. Meu Deus, nós queremos a tua glória. Meu Deus, nos visita com tua glória, Senhor. Meu Deus, manifesta a tua glória, Senhor. Vem, Jesus. Que a tua glória, meu Deus, seja purificada. Que a tua glória, meu Deus, nos arrancar toda a presença aumente. Glória a Deus. Aumenta a tua presença em nós, Senhor. Aumenta a tua presença em nós, Senhor. Senhor, fogo em nós, acende o fogo em nós, Senhor. Aleluia. Meu Deus, toma a tua igreja, Senhor. Eu me Que esta igreja possa mostrar a tua rasgo face. por Que esta igreja, inteiro. cada palavra que for profetizada aqui, Senhor, o Senhor possa honrar. Vem novamente, eu mergulho na minha dente. Peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus. Glória
sabes viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Aplauda com muita festa o nome do Senhor, irmãos. Eu declaro, irmãos, para encerrar, que nós teremos uma igreja de unção de poder, mas uma igreja que tem a presença de Deus. Aleluia. Amém? Aplauda mais uma vez o nome do Senhor.